Olá, pessoal. Então, tudo bem? Então, estamos aqui com mais uma aula nossa da disciplina Filosofia, Cultura e Sustentabilidade. Hoje nós vamos pensar essa relação, né, da constituição do pensamento filosófico, do pensamento social, a partir, né, de umas categorias que incidem na nossa forma de pensar o outro. Em uma dessas categorias, né, uma das dimensões que a gente trabalha, a questão da cultura e também da sustentabilidade, é a noção de igualdade racial. E aí, então, trouxe para vocês aqui um texto desse antropólogo, né, congolês, que é o Kambegele Munanga, da USP, da Antropologia, e onde ele vai trazer aqui, é uma palestra que ele proferiu, né, trazendo essas noções, né, de raça, racismo e identidade étnica que, de certa forma, nos atravessam e também pode causar algum tipo de confusão, especificamente agora quando se tem uma condicionalidade onde a categoria é raça, principalmente aqui no Brasil, desde a questão das cotas lá, que começa em 2002 na Universidade de Brasília, na Universidade da UERJ, no Rio de Janeiro, essa confusão, né, da relação dessa condicionalidade racial para uma discriminação positiva, né, que seriam as ações afirmativas. E nos anos de eleições, vocês vão ver coisas bem bizarras, como é o caso do prefeito Melo de Porto Alegre, que se autodeclarou negro, né, autodeclarou pardo, e quando tu te autodeclara, né, negro, hoje tu tem um percentual maior no fundo de alcance do fundo partidário, e não tem nada a ver com a luta antirracista, não tem nada a ver, até algumas questões que precisam, né, compreender esses conceitos que há muito tempo, né, estudiosos, pessoas que vivem na prática isso, né, estão discutindo e não banalizando, né, como nessa perspectiva de um homem branco se autodeclarar pardo, né, e tanto para ter acesso a uma discriminação positiva no que tange a financiamento das campanhas de pessoas negras. Então, algo bem complexo na nossa sociedade que a gente precisa entender à luz, né, dessas ou, né, discussões teóricas e o Candeguele Munanga traz para a gente. Eu deixei para vocês ali também no e-aula, aqui uma enciclopédia de antropologia, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu parar, deixa eu ver se eu consigo continuar. Aqui não, você tem que pegar aqui assim. Na enciclopédia de antropologia fala em relação à história, né, do Munanga. E aqui, deixa eu um pouquinho, deixa aqui, acho que agora acho que eu consigo. Aqui. Bom, aqui traz um pouco da história de vida dele, desse autor, né, ele nasce nos anos 40, né, na República Democrática do Congo. É muito interessante a gente ater-se a essa data 40, porque a noção do racismo científico começa lá no final do meados do século XIX, por aí, com Gobernou, que faz a teoria das raças, que diz que existe uma hierarquia racial, ela vai até pós, né, o Holocausto, então até 48, quando a ONU declara, né, que não tem, né, raças humanas, sim, a humanidade é uma raça só. Mas até então, no ano que o Munanga nasce, ainda mais no Congo, onde se vocês procurarem, foi uma dos processos de colonização mais pesado, assim, com crueldade. Vocês vão perceber como é interessante trazer este contexto desse autor e como ele vai se construindo, né, intelectualmente neste lugar de fala, né, de uma pessoa que vivenciou o racismo, a segregação racial
pior face, né. Então aqui fala um pouco, ele é da USP, né, aqui no Brasil, ele vem para o Brasil convidado para vir para o Brasil em 75, um contexto, né, de afirmação dos movimentos sociais aqui no Brasil, começar o processo, né, de ao mesmo tempo, compreender a reabertura, né, lá 75, ali 5 antes da reabertura política, então onde ele vai trazer, questões para compreender na escola de sociologia, né, onde, e junto com o Museu de Antropologia, questões relacionadas à negritude. Esse texto dele, Negritude, onde traz o conceito de negritude, em contraponto com a forma norte-americana e sul-africana de pensar as relações raciais. Então eu deixo aqui para vocês dar uma olhadinha aqui, né, esse dossiê é oficial, né, sobre a trajetória do autor, e ele traz aqui de 2023, eu acho que vocês vão gostar de conhecer um pouco mais, do Munanga. Então vamos ali no texto, até eu sexta-feira, eu acabei publicando nas minhas redes sociais, pra que eu reli o texto, me achei muito interessante, muito didático, a forma como ele traz essas noções, essas categorias que nós vamos trabalhar no próximo na próxima aula. A próxima aula eu vou trazer diretamente a Lei 10.639, né, todo o processo que se deu nesses mais de 20 anos da lei, essa tendência, né, hoje a gente consegue entender como racismo sistêmico, como racismo institucional, que incide da nossa vontade, da nossa operacionalidade enquanto docência de trabalhar alguns temas em sala de aula, e a dimensão também estrutural, dentro da dimensão de poder das disciplinas, o lugar que fica essa temática na forma de perceber, né, e de compreender o conhecimento. Então vamos aqui. Então esse texto, gente, já de primeiro, assim, já coloco aqui para vocês, eu gostei muito, muito, muito dessa primeira parte aqui, onde ele vai trazer, assim, a questão do conceito de raça, né. A gente trabalha a raça numa perspectiva, sociológica, né, epistemológica e numa perspectiva humana. Mas já nesse primeiro parágrafo, ele já diz a questão da etimologia da palavra, né, a história e a sua relação com as ciências naturais, e com essa relação de trazer uma dimensão de espécie, porque foi um botânico que trouxe essa dimensão, né, lá no século XVIII, lá, né, em 1700, uns 1700, para classificar, né, esses grupos. Mas essa raça, a noção de raça, ela sai também, da questão do campo semântico, né, e ela também cria, ela tem uma dimensão temporal aqui, espacial, que é onde a gente passa a designar, né, principalmente, né, da perspectiva no latim, descendência e linhagem de um grupo, de uma pessoa que tem um ancestral comum. Então aqui a raça, ela parte da biologia, na perspectiva classificatória da botânica, e ela vai ganhando, né, um campo, né, com o decorrer do tempo, para uma descendência ancestral. E depois dessa palavra, né, então aqui, ó, em 1684, o francês François Berner vai empregar para classificar a diversidade humana, né, através dos diferentes grupos, né, das características fenótipas dos grupos, principalmente, né, com o encontro dos mundos, né, aqui é interessante a gente compreender que toda essa teoria, ela tem como fundo um viés eurocêntrico, trazendo, né, as formas de existir, de se organizar política, econômica, culturalmente da Europa como sendo as mais avançadas do universo, e em contato com outras formas, né, de existir, a categoria raça acaba sendo aqui essencial para a classificação e a hierarquização que até hoje se fazem, né, né, de formas diferentes, porque como ali essa dimensão temporal e espacial, né, que o Monanga traz, para compreender as distinções, né, da nossa sociedade,
tá? Então esse primeiro momento aqui ele vai falar dessa relação aqui, né, de quando dessa passagem do conceito de raça, uma perspectiva biológica e depois para a dimensão para a diversidade humana. Só que, né, aqui bem aqui no final dessa primeira parte aqui, lá, né, o conceito de humanidade ele começa a ser, principalmente no século XV, né, com a expansão comercial e marítima e a dominação, né, dos povos europeus, da Europa, né, principalmente o continente africano, asiático e aqui no continente americano. Então, essa relação começa a ser tratada uma perspectiva de hierarquia racial. Então, nessa primeira parte, né, ela traz essa dimensão aqui, onde a própria a história aqui, ó, essa parte aqui, ó, a história natural da humanidade e depois que vai ser chamada, né, biologia ou antropologia física, começa a adotar essa dimensão, né, das diferenças entre os grupos humanos na hierarquia, colocando o branco europeu como o topo, né. Então é uma a classificação ela é eurocêntrica. Essa classificação ela traz hierarquização. Hierarquização e uma supremacia, né, de certo fato, uma supremacia branco europeia. E aqui vão trazer, né, várias questões, aqui ele vai especificando, né, de que forma essa categoria raça ela vai no decorrer, né, principalmente a gente começa no século XV, XVI, XVII, XVIII, né, então aqui ele coloca que no século XVIII a cor da pele é considerada um critério fundamental e divisor de águas para compreender a raça. Até então tinha essa dimensão de origem, depois como é que passa a ser essa dimensão da cor da pele. E é muito interessante, tem um livro chamado Racismo, de historiador Francisco Bittencourt, que ele traz que o racismo ele vem antes da raça, né. Porque, por exemplo, os portugueses, os quais, dentro desse imbuído nessa dimensão aqui, portugueses os quais, eles colonizaram aqui o Brasil, né, as terras do território brasileiro, eles não eram considerados, né, não eram considerados como brancos, né, não eram considerados brancos, da raça branca no território europeu. Eles eram considerados inferiores e eles ganham o status de brancos, né, aqui, né, no território brasileiro, em contraste com os povos indígenas e com os povos africanos. Então, por isso que a espécie humana ficou dividida em 3 raças, né, que aí a gente tem hoje nesse imaginário, que é a raça branca, negra e amarela. E é muito interessante que nesses desdobramentos todos esses grupos, sociologicamente, né, aqui está uma perspectiva biológica, né, a perspectiva sociológica ela vai ganhar só depois de 48 o foco, que é o que a gente trata até hoje, né. Mas, por exemplo, não se, problematiza, né, a brancura, por exemplo. Hoje tem autores que trabalham as relações raciais trazendo a noção de branco, né, de branquitude como um elemento essencial para compreender também as relações de poder. Então aqui nesse momento, né, aqui ele no século quando então a gente vai começar lá no século XVIII, final dos anos 1700, onde a cor da pele vai ser definida pela concentração de melanina. E essa dimensão, né, junto à cor da pele, então aqui essa virada aqui é essencial para compreender o tipo de racismo no Brasil e como as características fenótipas, elas de certa forma, elas incidem, né, nos critérios de heteroidentificação. Aqui eu quero fazer uma pausa para a gente compreender essa relação da heteroidentificação com a auto, né, a autoidentificação racial. Então, o pertencimento racial, ele é além das formas, né, como a sociedade vai perceber esse indivíduo. Trazendo essas questões, né, essas interferências históricas, sociológicas, né, ideológicas, como é por isso que falar de raça precisa entender, este caminho para chegar é diferente, né, quando uma heteroidentificação, quando uma pessoa
por exemplo, filho de uma união, interracial, uma pessoa branca, fenotipicamente branca, ela não vai, sofrer e a ser atingida pela estrutura, racial, né, hierárquica que nós temos na nossa sociedade. Então, por isso as políticas de ações afirmativas e por isso que o MEL, né, o o o prefeito de Porto Alegre se autodeclara pardo, porque no Brasil a gente tem na categoria negro um somatório de pretos e pardos. Mas o pardo que está ali é o pardo negro, não é o pardo branco, porque nós também temos, né, quando nós não racializamos, existem pessoas que não são branca, 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 né, então, ou você pode dar uma olhadinha, tipo, tá, né, ó, sexta-feira, o lance, né, da socialite que não é branca, 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 né, você percebe, depois a gente pode comentar no fórum, ela, né, foi criminalizada, né, pela mais alta punição em relação de racismo com a Titi, que é filha de um casal, né, de atores brancos. Então, a cor da pele e a relação com a melanina, né, ela foi, né, ela é um critério subjetivo para identificar as pessoas negras. Mas isso daqui, assim, só um pouquinho, deixa eu dizer que eu tô aqui, senão corta a chamada. Tá. Então essa dimensão aqui, né, ela não cabe para todos os contextos que sofreram a diáspora africana. O que que é a diáspora africana? Né, então, a partir do processo de colonização, a partir do processo da escravização, né, grupos que saíram do continente africano de forma forçada, né, várias etnias, né, foram para organizar e sustentar economicamente, né, a economia de países como aqui nas Américas e na própria Europa. Já o século XIX, né, então a gente vai ter aqui essa questão aqui para a só que aqui, gente, no século até o século XIX, essa caracterização colocava essa hierarquia de pessoas, a questão de índole racial, a questão da psicologia, a questão da aptidão de inteligência, né, e uma classificação de humanos. Um outro autor que vocês puderem ler, que é o Fanon, ele vai colocar a categoria humanos e não humanos. Até se a gente for hoje, né, consegue se tem, se vocês colocarem, né, a questão do iluminismo e o racismo na própria constituição do pensamento filosófico, né, a noção de humanidade, ela alguns grupos raciais não estão presentes nessa categoria. E é muito interessante a gente estudar a Revolução Haitiana, porque o Haiti, ele foi, colonizado por franceses e tem um autor muito interessante que vai discutir com o governo, que é Edmond Firmin, né, que ele é um haitiano que foi radicado. A mesma coisa que aconteceu aqui com com o Nanga, né, era do Congo, foi para a Bélgica estudar, né, porque os países que eram as metrópoles, né, das colônias, né, quando esses países eram colonizados por esses países europeus, e o Firmin traz essa dimensão para poder compreender a Revolução Haitiana, porque os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade não não cabiam para a comunidade negra. Então o século XX, né, ele põe em xeque essa noção dessas relações das raças, né. Por quê? O que acontece? A noção de superioridade racial e hierarquia racial, de quem é mais humanos, menos humanos, principalmente pós a Segunda Guerra Mundial, traz a ideia do nazismo, né, então o holocausto. Então dentro quando a gente até comenta, né, que a comoção tem cor, né, e quando na humanidade, né, brancos começam a matar brancos, né, ideal de raça pura, espera aí, esse conceito não serve. E acaba isso acontecendo, né, essa dimensão, e principalmente pesquisas vão trazer que não é a perspectiva biológica que vai dar conta da índole, do caráter, né, da constituição psicossocial do sujeito, né.
Então, essas questões, né, acaba invalidando, ó, aqui, ó, a invalidação científica do conceito de raça, na perspectiva biológica. Mas ainda, né, durante todo esse período, desde lá do século XV, né, existem efeitos sociais para compreender a raça. Então, a pessoas, né, que socialmente foram se constituindo dentro deste lugar da sociedade, a partir dessas características cenóticas, concentração de melanina da sua pele, elas ainda hoje sofrem, né, são atingidas por essa questão que a constituição do pensamento e da materialização desse pensamento nas estruturas sociais não é assim, né, elas precisam de um tempo para serem construídas e desconstruídas, né. Então, a classificação da humanidade em raças hierarquizada desembocou numa teoria pseudocientífica e raciológica que vai ganhar espaço no século XX, que é onde a ciência, que a gente chama de racismo científico, o racismo científico vai até aquilo que eu falei para vocês, né, 1948. Aqui aqui vai dizer assim, ó, que podemos observar que o conceito de raça, tal como empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e dominação. Então, falar de relações raciais é falar de poder e dominação, né. A raça, ela não é, somente ela foi apresentada como uma categoria, biológica, mas hoje ela é percebida como uma categoria sociológica para compreender as dominações de poder. Aqui vai dizer, né, que o conceito de raça, alguns, né, ser banido, mas não tem como banir o conceito de raças, né, sem, uma perspectiva de não prever as consequências, que essas estruturas trouxeram, né, para a organização, né, dos grupos sociais. Então aqui vai falar da diversidade genética, só quero pegar o finalzinho aqui, ó, que ele vai colocar, né, que compreender este contexto é uma forma de entender o racismo, né. O racismo ele é por isso vamos perguntar pra primeira algo para a gente entender de forma mais tranquila. Por que não existe racismo contra brancos, né, nesse contexto? Porque todo essa contextualização histórica de esses processos de inferiorização, né, de um grupo etnicamente, fenotipicamente dado como não humano, não aconteceu com as pessoas brancas. Então por isso que é uma grande falácia, um grande jogo, esvaziar, né, as características desse sistema desigual, racialmente desigual, que acontece muito, como é o caso do Melo se autodeclarando negro. Então o racismo, é abordado a partir da raça, numa perspectiva sociológica para compreender, né, que, essas características foram socialmente construídas num lugar de inferioridade, de inferiorização. Então, o racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, aqui ó, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos e religiosos, que ele considera naturalmente inferior ao grupo ao qual ele pertence. Então aqui acho que tem uma coisa, nossa, muito interessante para a gente entender por que, né, compreender o racismo na cabeça do racista. Então, essa perspectiva, né, das três raças, elas vão, né, sendo fomentada, alimentada, né, e quando a gente não banaliza algumas dessas, incidências que demonstram aqui, dá para ver que tem um sistema operando que inferioriza um ser, quando ele mas todo mundo é negro, mas ele é negro de coração, essas coisas assim, né, essas exceções que justificam a regra de desigualdade,
né, "Ai, não sou racista, eu tenho amigo negro", não, não é isso, né, então por isso que é um campo muito confuso, é muito importante a gente compreender essa origem do racismo, essa história da classificação, onde os traços físicos não são por nada, né, eles tinham a dimensão. Então aqui ele vai falar um pouquinho mais dessa relação, né, de pensar a raça numa categoria sociológica, e eu vou para a questão do conceito de etnia, né. Etnia, ela vai para além da perspectiva fenótipa, tem uma relação com o território, e aqui tem, né, uma relação com o território, uma relação com a cultura, uma relação com o pertencimento, né, e aí por isso que muitas vezes não, a utilização da palavra etnia, ela esse conjunto, né, de indivíduos que tem uma história mitológica, uma cosmovisão, ela não dá conta de, compreender as desigualdades raciais, né. Então aqui vai falar durante um tempo, como vocês vão perceber, a gente os cuidados, até vocês já devem ter se deparado, né, com o receio de como utilizar essas categorias, né. E a categoria etnia, ela serve, né, numa perspectiva de neutralizar esses conflitos, né. Mas, né, na realidade, nós temos conflitos étnicos, né, em vários territórios, não só étnico-racial. E hoje a gente fala do racismo negro, né, do racismo contra as pessoas negras, porque a gente tem outros tipos, se a gente for colocar na perspectiva que as desigualdades raciais ou étnicas, né, do povo árabe, né. Então, mas é que a gente precisa compreender essas particularidades dos contextos onde diaspóricos africanos, né. Então, a identidade étnico-racial negra está relacionada à compreensão, né, também que a África não é uma só, a África é uma diversidade, mas a cor da pele, as características fenóticas, elas carregam, né, todas essas dimensões que estão, né, relacionadas a essas, né, diferenças, né. Então deixo para vocês esse texto, eu vou colocar alguns outros textos, né, de sugestões, né, aqui para vocês, ler, mas o que é importante, né, fazendo um resumo da nossa aula, de hoje, deixa aqui eu parar a apresentação. O resumo da nossa aula de hoje é pensar que a raça é uma invenção, é uma invenção, é uma invenção da modernidade, é uma invenção que tem relação com sistema de poder. Poder que é epistêmico, é um poder que é econômico, um poder que é cultural e tem a ver com uma tentativa de hierarquizar, né, sistemas mundos e colocando o branco europeu no topo deste processo de hierarquização. O Munanga, ele vai dizer que, né, para a gente compreender os processos de miscigenação, tem um outro conceito que a gente pode trabalhar, que é o dispositivo racial da Sueli Carneiro, que ela faz um diálogo, né, com o dispositivo do Foucault, de racialidade do Foucault, e esse dispositivo é as formas que vão operar esse sistema classificatório, que ordenou a organização desse sistema mundo, as dificuldades, né, que temos muitas vezes de identificar, de utilizar, e os esvaziamento das pautas antirracista, né. E aí tem já várias questões para a gente pensar e problematizar, por que que a lei, né, que fala até hoje, a lei 10.639, que incide como nós trazemos questões para a sala de aula, ela não consegue ser efetivada, né. Pense agora no seu processo de educação, de formação, de que forma, nem vou perguntar na perspectiva quantos professores negros vocês tiveram, né. Talvez para muitos eu estou sendo a primeira professora negra de vocês, mas quero saber de que maneira as questões raciais elas foram tratadas em todo, bom, se vocês estão fazendo filosofia, vocês tiveram uma afinidade com as ciências humanas. Então, de que forma essas perspectivas elas foram tratadas em todo o processo de educação de vocês? Essa categoria raça, ela foi trabalhada, a diversidade racial,
as perspectivas de uma cosmovisão, né, que hoje a gente trabalha numa epistemologia negra, que elas são tratadas, ou ainda todo o processo formativo foi percebido numa neutralização ou uma não racialização, né, das formas de pensar o próprio conhecimento. A matemática, ela é vista, de uma origem africana, como o Egito é tratado, como os autores negros, então são várias questões, né, que vão nos auxiliar a entender daqui a pouco, enquanto vocês, né, porque falar de raça é poder, né, daqui a pouco vocês estarão lá proferindo numa sala de aula, se já não estão, porque muitos de vocês já são professores também, né, de que forma vai ser proferido. E é interessante a gente pensar e outro conceito chamado mito da democracia racial, ele funcionou durante um bom tempo, que traz a possibilidade de não falar, da neutralização desses conflitos. E muitas vezes não falar sobre esses conflitos é permanecer a estrutura racista e hierárquica, que é por isso também que a gente está falando isso num curso de formação de professores. Ok, pessoal, então, leio o Munanga, deixei um vídeo que está falando um pouco de 5 minutinhos, sei que é interessante para trabalhar em sala de aula, tem mais no Café com Sociologia, né, coloquei um pouco a biografia dele, eu tive um prazer de 2 vezes de escutá-lo falar, né, no congresso de pesquisadores negros, e foi, assim, fantástico, né, uma pessoa que traz outro, né, então ler intelectuais não europeus nos auxilia a pensar outros prismas, né, de percepção da realidade filosófica, econômica, política. É isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.